Hoje eu vou explicar para vocês o que é o Ho'oponopono, como praticar e o porquê que essa prática ela é tão poderosa e transforma a vida de todo mundo que faz uso dela. Bom, primeiramente eu quero explicar aqui para vocês o que é o Ho'oponopono, porque todas as vezes que eu falo essa palavra, vocês me perguntam muitas pessoas me perguntam: Jéssica, o que é o Ho'oponopono? O que significa isso? Como que pratica? Como que faz? Enfim, recebo muitas dúvidas e hoje eu vou explicar para vocês, vou tirar as dúvidas de vocês sobre essa prática tão transformadora. É uma prática, de cura interior, tá? Ela foi popularizada, não foi descoberta por ele, mas ela foi popularizada pelo Dr. Heal Len, que é médico do Havaí. Ele era psiquiatra e ele, né, através de uma pessoa, ele descobriu essa prática e ele foi contratado por uma clínica psiquiatra no Havaí para curar os detentos que lá havia. Então, assim, ele foi contratado numa ala que era uma das alas mais perigosas, né, de detentos, assim, que só tinha feito crimes absurdos, violentos, eles eram muito violentos e ninguém conseguia ajudar esses detentos, né, curar esses detentos, e todo psiquiatra que entrava lá, eles saíam sem, tipo assim, nenhum resultado. E a energia do local, ela era tão pesada, mas tão pesada, que as coisas viviam estragando nesse hospital. Muito problema na parte elétrica, na parte hidráulica. Então, assim, era uma energia muito pesada, além dos funcionários que trabalhavam lá também, eles tinham muito medo de ser agarrado, de ser agredido por um detento. Então, eles andavam assim nas alas, nos corredores, olhando para trás, com medo, né, de ser agredido por alguém. E aí o Dr. Heal Len foi contratado, ele foi até essa clínica psiquiatra, só que a única exigência dele foi: eu não quero ter contato físico, né, com nenhum desses detentos. E aí, beleza, assim, ninguém entendeu nada, né, sobre isso, mas eles aceitaram, até porque nenhum médico psiquiatra conseguia, né, curar esses detentos de nenhuma forma. E ele fazia a seguinte pergunta: o que está acontecendo em mim para que eu experiencie esse problema? E como eu posso corrigir isso em mim? E a partir daí ele estudava a ficha dos detentos, né, dos pacientes dessa clínica, e ele fazia Ho'oponopono para ele com a intenção de curar, né, esse trauma, né, essa ferida que estava causando. E quando ele via que aquilo já tinha sido limpado dentro dele, ele passava para outro paciente, ou seja, ele estudava outra ficha do paciente. E ele fazia a seguinte afirmação: peço à divindade que purifique em mim toda e qualquer memória compartilhada que eu tenha com esse paciente. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Essas são as frases que a gente repete no Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E após ele fazendo essa prática, as pessoas, né, que trabalhavam no local estavam tendo algumas dúvidas, porque não via o Dr. Heal Len saindo desse quarto. E assim, as coisas começaram a mudar depois de alguns meses. O que vivia danificado, que era a parte elétrica, a fiação de energia elétrica, a parte hidráulica, não estava mais danificando. Então, foi ficando um ambiente muito mais tranquilo, muito mais leve, e eles foram até lá para perguntar o que ele estava fazendo. E foi aí que o Dr. Heal Len explicou para eles o que ele estava fazendo. Enfim, ele ficou lá por anos, por uns 2, 3 anos, se eu não me engano, nessa clínica. E como eu disse, alguns detentos foram até reintegrados à sociedade, tá? Hoje essa clínica não existe mais, todos os pacientes foram curados e ela teve até que fechar. Por isso que ela não existe mais, porque não tinha mais pessoas não tinha mais detentos lá, né? Não tinha nenhuma demanda. Então foi assim que ele curou a ala inteira de um hospital psiquiátrico. E agora eu vou explicar para vocês como que isso mudou totalmente a minha vida, tá? Eu estava passando por um momento muito turbulento na minha vida, bastante turbulento. Faz um ano e alguns meses que eu faço uso dessa prática, mas nesse ano de 2023 foi uma reviravolta na minha vida. Eu vejo muitas pessoas postando assim: 2023 foi isso, é aquilo.
Gente, pra mim não. 2023 pra mim foi incrível, incrível, apesar de desafios que a gente passa constantemente e vai continuar passando, tá? Apesar disso, mas sim, foi um ano incrível pra mim e os desafios, eu sou muito grata a todos os desafios que aparecem e apareceram na minha vida porque me fizeram quem eu sou hoje. Então, assim, faz um ano e alguns meses que eu faço uso dessa prática. E no começo foi um pouco complicado para eu praticar. Até porque eu não entendia muita coisa. Então, assim, por mais que eu ia estudando sobre, mas eu não ia muito a fundo, eu não entendia. E assim, eu tava passando por um momento muito desafiador mesmo, que eu achava assim, eu estava realmente, literalmente no fundo do poço e esse poço para mim, ele era tão fundo que eu não achava nenhuma saída. E foi graças ao Ho'oponopono que, assim, a minha visão, ela saiu totalmente do problema e ela foi para a solução, tá? Então, eu faço a prática do Ho'oponopono, gente, para tudo que vocês imaginarem, tá? Como vocês estão vendo aqui esse cenário, eu estou na minha loja de roupa, que é dentro da minha casa mesmo. E essa loja de roupa foi graças ao Ho'oponopono, foi uma resposta que eu tive. Claro que, assim, eu acredito em Deus, então o Ho'oponopono só me fez aproximar mais ainda de Deus e acreditar muito mais na minha fé, no meu potencial, tá? Então potencializou isso, porque às vezes a gente passando por alguns momentos, na verdade, é que a gente parece que você não enxerga onde está Deus ali, né? Então às vezes você se revolta com Deus, você acha que ele que tá fazendo você passar por isso, enfim, que a culpa é dele, mas nunca a culpa é sua, né? Não foi as suas escolhas não que te fizeram nesse lugar que você está. Bom, então eu faço pra tudo Ho'oponopono. Eu faço pra mim, Jéssica, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Normalmente eu faço o primeiro do dia pra mim, tá? Mas assim, hoje tá muito mais tranquilo pra mim. Assim, os sentimentos às vezes que eu sinto, é muito mais claro pra mim limpar direto ao ponto do que eu estou sentindo, tá? É muito mais fácil as coisas pra mim hoje, graças ao Ho'oponopono. Mas quando eu fazia o Ho'oponopono, quando eu iniciei o Ho'oponopono, assim, eu fazia mais mesmo, era pra mim e pro dinheiro, né, gente? Eu não fazia tanto assim pras outras coisas, não. Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo. Então, assim, pra mim era sagrado. O primeiro do dia que eu fazia pra mim era muito sagrado. Ainda faço, mas assim, na época era muito mais intenso. Então, assim, eu fazia pra mim o primeiro do dia. Jéssica, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Jéssica, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E ia fazendo, tá? Às vezes eu tava lavando louça, às vezes eu tava fazendo comida, e eu ia fazendo, arrumando casa, eu ia fazendo. E ao longo do tempo, passou alguns meses, algumas semanas, eu sentia que as coisas estavam mudando, sabe? Coisas estavam fluindo com mais facilidades, alguns sentimentos que eu tinha, né, eu já não estava sentindo mais. Então, assim, as coisas foram fluindo muito mais fácil para mim, de um jeito muito mais tranquilo. Eu fazia pro dinheiro também, que é o dinheiro, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Consegui, através do Ho'oponopono, fazer muita manifestação de dinheiro, de quantias. E assim, gente, a minha visão foi mudando, sabe? Foi amplificando. Então, assim, quando você tá passando por uma dificuldade onde você só vê problema, não. Quando eu estava passando por um desafio, ao invés de olhar mais pro problema, porque óbvio que a gente olha, mas eu olhava também para a solução, entendeu? Então, às vezes, aquele sentimento vinha assim, mas logo eu já pensava em outra coisa, enfim, tudo foi mudando. Mas a coisa principal, que assim, duas coisas na verdade, principal que eu mudei através do Ho'oponopono, porque como eu falei pra vocês, é uma prática de cura interior, de perdão e de amor, tá? Essas palavras que a gente fala é de amor, de gratidão e de perdão. Foram duas coisas. Primeiro foi eu, né? Que, assim, hoje, gente, eu sou completamente outra pessoa. Até antes de eu passar por um desafio muito grande que eu estava passando na minha vida, que foi quando eu conheci sobre o Ho'oponopono. Hoje eu sou completamente outra pessoa. Coisas que eu fazia, eu já não faço mais e nem sinto vontade de fazer mais.
atitudes que eu tinha, eu já não tenho mais, sabe? Então, tudo foi mudando e foi muito natural que as coisas foram mudando. Esse ano de 2023, claro que foi assim, uma reviravolta na minha vida. Outra coisa que mudou, sim, muito foi o perdão. Eu perdoei pessoas que, assim, a gente tem, às vezes, uma resistência muito grande e você só culpa o outro, né? A gente só olha o defeito do outro como se você não fizesse nada e como se você não tivesse feito nada. Então a gente só olha pro defeito do outro, que o outro fez isso, que o fulano fez aquilo, que me magoou nisso, então eu não converso mais com a pessoa, eu vou gelar essa pessoa. E era isso que eu fazia. Só que a raiva, a mágoa, ela é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Então só faz mal pra gente, tá? A mágoa, ela só faz mal pra quem sente. Então, mágoas que eu tinha de pessoas que, assim, por acontecimentos da vida, a gente vai se culpando tanto o outro, a gente esquece de olhar pra gente. Eu esqueci de olhar pra dentro de mim e eu só culpava o outro por coisas que estavam acontecendo, por ter distanciado dele, enfim. E hoje, assim, eu tenho um relacionamento muito bem com essas pessoas que eu perdoei de verdade, tá? E foi assim, gente, como eu falei pra vocês, foi uma coisa tão leve, mas tão leve. Foi algo, sabe, que fluiu. Sem eu fazer nenhum esforço, fluiu. Então, assim, o perdão, sem eu ter que fazer nenhum esforço pra perdoar a pessoa, ela simplesmente fluiu o perdão, sabe? Eu me aproximei dessa pessoa. Hoje eu consigo abraçar essa pessoa que eu tinha muita dificuldade em ter contato físico com as pessoas, tá? Eu tinha muita dificuldade em abraçar, eu tinha muita dificuldade de falar coisas que eu sentia para as pessoas. Então, assim, hoje eu falo que eu amo as pessoas, que eu realmente amo. Eu elogio muitas pessoas, falo, eu gosto muito de você, você é isso, você é aquilo. As pessoas, como a gente gosta de ser elogiado, o outro também gosta de ser elogiado. Então, né, fazer também, não só receber, mas é uma reciprocidade. Você dá para você receber. E não ficar só pensando, eu vou fazer isso porque eu quero receber isso. Não. Sem nenhuma intenção, sem nenhuma segundas intenções, entendeu? Só pensando no bem que você pode fazer, porque foi isso que Jesus, na passagem dele aqui, como vida humana, foi isso que ele ensinou pra gente. Então, hoje eu consigo, assim, os sentimentos, eles fluem. Claro que acontecem coisas e situações para que aqueles sentimentos ruins venham à tona. Até porque, gente, eu tenho 25 anos. Então, vai fazer 2 anos agora, em 2024, que eu faço o uso da prática. Então, vamos colocar aí, em 23 anos, eu tive uma vida totalmente ao contrário da vida que eu tenho hoje. Eu tinha hábitos totalmente ao contrário. Eu tinha crenças totalmente ao contrário do que eu tenho hoje. Então, assim, de um dia para o outro, não é de um mês para o outro que a gente vai curar tudo, não. Não é de um ano para o outro que a gente vai totalmente estar limpinho? Não, também não. É uma construção diária, sabe? Mas de um ano pra cá eu posso dizer que, sim, sou outra pessoa, tá? E eu sou muito feliz com essa versão da Jéssica e tenho certeza que vai melhorar muito mais. Outra dúvida que eu recebo muito de vocês é se tem ligação com algum tipo de religião. E não, gente, não tem ligação com nenhum tipo de religião. Eu sou católica, tá? Vou explicar pra vocês isso, porque eu acho que essa parte de religião envolve, sim, muitas questões. Então, eu vou explicar aqui meu ponto de vista, tá? Pra vocês, o hábito que eu tenho hoje, tá? A visão que eu tenho hoje. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou católica desde que eu nasci. Só que, assim, por muitos anos eu fui católica só de boca, entendeu? Eu ia na igreja, né, todo domingo, era aquela coisa de ir na igreja todo domingo. Eu nunca tive, gente, nenhuma proximidade com Deus de verdade, tá? Eu nunca tive. Eu ia por aí, e a única vez que eu tive uma proximidade real com Jesus e com Maria foi num encontro de jovens que eu fui. Só que na época eu tinha o quê? 14, 15 anos, 16 anos, não lembro. Eu era muito novinha. Então, assim, foi só... Tipo assim, foi um retiro que a gente foi. Então, assim, foi só em 2 dias. E depois aquilo, você entendeu? Passou. Mais aberta hoje para aprender com outras religiões do que antigamente.
Então, antigamente eu tinha um preconceito muito grande com outras denominações, só que sem nem eu conhecer, sem nem eu, sabe, nem ir, nunca fui, mas eu tinha preconceitos. Então não tem nada a ver com nenhuma religião, tá? Pode fazer sem medo, sem preocupação nenhuma. Eu não fico pensando nisso não, tá? Que, ai, não, se eu tô envolvendo algum tipo de religião. Não, tá? Primeiro que você não está. E segundo que Deus é universal, né? Jesus aqui veio para curar todo mundo. Ele não falou assim, ó, essa religião aí que vai salvar todo mundo, ó, essa religião fulano de tal que vai salvar todo mundo. Não, tá? Mas se você tem uma religião, não estou falando para você mudar, mas estou falando que não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de religião. Bom, então era isso que eu gostaria de falar para vocês, explicar sobre o Ho'oponopono, porque o que tem de gente que me pergunta sobre isso é assim, enxurrada de perguntas, tá? Vou trazer muito mais vídeos como esse aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui seu like, né? Deixa aqui um comentário se você gostou. E se você pratica, faz uso dessa prática, por favor, me fala aqui, me conta seu relato, eu quero saber muito sobre vocês, tá? Um beijo e até a próxima.